Olá, segundo ano! Agora nós vamos para a aula de cidadania, moral e ética, ok? Vamos fazer o livro, as páginas que estão lá na plataforma, tá bom? Que vai da 26 até a 29, ok? E cidadania é a continuação do que a gente estava falando em história. Por quê? Porque também fala sobre convivência. Convivência na família, né? E o que será convivência? O significado da palavra convivência. A tia trouxe aqui alguns. Vamos lá. Significa, ó, vida em comum, convívio próprio e contínuo. Quando a gente tem uma convivência diária com a pessoa, a gente acaba tendo intimidade, né? Então, no grupo familiar que a gente vive, nós temos essa convivência, não é verdade? E na convivência é importante nós sabermos que nós temos direitos e temos deveres, não é isso? O conviver não é fácil, né? Porque cada um tem a sua opinião. Então, para isso, é preciso que haja o quê? Respeito, tolerância, né? Para a gente poder conseguir conviver bem, em paz. Isso é muito importante. Por exemplo, numa casa em que tem idosos, tem crianças e adultos, né? As crianças sabem que tem algumas coisas que elas não podem fazer sozinhas. Elas dependem da ajuda do adulto. Assim como quem convive, né, com uma pessoa bem idosa, também tem que entender que vai ter que ter paciência para ajudar em algumas coisas. Poxa, você não sabe isso? Não, o idoso, ele é como uma criança. Ele também precisa de paciência, respeito, tá certo? Então, agora que já falamos bastante sobre convivência na família, nós vamos fazer a atividade da página 27. Vamos lá? Releia o texto e escreva abaixo com suas palavras o que é convivência. Então, o que nós já conversamos, né? Até em história e aqui mesmo em cidadania, o que você entende por convivência? Coloca aí no número 1. Depois, quais as comunidades a que você pertence? Lembra que nós já falamos sobre isso? É só na família que a gente convive? Não. A escola é uma comunidade familiar? Sim. Né? Quem vai à igreja, frequenta clubes, isso tudo são comunidades. Ok? Então, vocês vão escrever aqui cada um o seu. Número 3. O texto cita muitas regras de convivência. Observe os desenhos e escreva no espaço indicado qual é a regra de convivência correspondente. Então, por exemplo, na primeira imagem tem dois amigos, né? Duas crianças como se estivessem abraçando, conversando. Então, isso significa o quê? Amor, amizade, respeito. Ao lado tem uma menina com a vovó. Então, nós temos que ter o que com os idosos? Isso, paciência, dei uma dica, hein? E a última, parece que é uma mãe, né? Uma pessoa adulta, uma professora com várias crianças. Parece que ela está falando. Então, eles estão o quê? Prestando atenção, estão conversando, estão respeitando. Qual é aí a regrinha de convivência? Virando para a página 28. Essa atividade é bem legal. Vocês vão ter que descobrir algumas responsabilidades da família para com a criança. Então, quais são as responsabilidades que uma família tem que ter com uma criança? Decifre as palavras a seguir, colocando apenas a primeira letra de cada desenho. Então, eu tenho lá,
no primeiro quadrado, lata começa com L, não é isso? Depois, abacaxi. Zebra começa com isso, Z. Aí vem o elefante e o rato. Eu formei a palavra lazer. Ou seja, é uma responsabilidade que a família tem para com a criança. Tá bom? E agora vocês vão decifrar os outros. Depois a tia volta para corrigir. Ok? Um beijo. Agora, o para casa é da página 22 até a 25 e a página 30, porque da 26 a 29 nós fizemos em aula, ok? Então, vamos lá para a página 22, que a tia vai conversar com vocês. A 22, 23 e 24 é uma história. O título da história é Uma História de Ancestrais. O que é ancestrais? Ancestrais vem de antepassado, ou seja, essa história vem falando de pessoas antigas da família. No início vem falando assim: Belinha estava brincando em sua casa com seus primos, Davi e Lucas. Eles estavam muito felizes porque iam para a casa da vovó. Sabiam que ela sempre tem uma história para contar. E foi isso mesmo. Agora vocês vão ler a história da vovó de Belinha. Ok? Depois, na página 25, tem lá o número 3. Observe a linha do tempo e os desenhos dos ancestrais de Belinha, ou seja, as pessoas antigas, o antepassado de Belinha. E complete de acordo com a sua observação. Então, ó, vem Belinha. Antes de Belinha, quem vem? É a avó? É a mamãe? Quem é? Vocês vão completar. Aí, antes da mamãe, vem a vovó. E aí, ó, bisavó, trisavó e tetravó ou tataravó. Então, os ancestrais da Belinha começou na tetravó dela. Legal, né? E vocês? Conheceram a bisavó? Trisavó? Eu conheci minhas avós. Não conheci bisa. E o número 4 tem uma caixa de presentes. E aí, vocês vão escrever nessa caixa as palavras que indicam como devemos tratar nossos ancestrais. Do lado de fora da caixa tem várias palavras: impaciência, tolerância, desatenção, respeito, mau humor e compreensão. Qual dessas palavras vocês vão colocar aqui na caixinha? Qual será? Agora, nós vamos lá para a página 30, que é falando sobre as regras da boa convivência familiar. Estão vendo como é importante, né? A nossa boa convivência familiar. Então, ó, completando as frases abaixo, monte um quadro de avisos na sua casa sobre as regras de convivência. Olha que coisa boa, hein? Então, ó, aí tem 7 frases. 5 vocês vão completar. 2 vocês vão falar com o adulto responsável de vocês e vão colocar aqui qual regra de convivência tem na família de vocês e que não tem aqui. Ok? Número 8, ordene as palavras de acordo com os numerais para descobrir as mensagens. Olha, um enigma. Ok? Então, tá aí nossas atividades de hoje. Façam com bastante carinho, ok? Beijo!